Olá, meu nome é Thalita e eu vou falar do filo cordado. Eu faço a quarta fase do curso de Biologia na Unemate, campus de Nova Chavantina. O meu docente é o professor Diogo Andrade Costa. Iremos começar falando sobre a filogenia. O que seria isso? A filogenia seria a característica evolutiva desse filo. Então, iremos começar com a evolução se iniciando na presença de notocorda. Então, se iniciou nos protocordados. Mas aqui vemos que todos os cordados, eles apresentam a notocorda, é uma característica deles. Aí depois, a segunda evolução foi a presença de crânio, que foi a partir dos indivíduos das lampreias. Depois tivemos a presença evolutiva de mandíbulas e coluna vertebral. Essas características elas surgiram nos peixes cartilaginosos. Em seguida, tivemos a presença de pulmões, que seriam os pulmonares, que se adquiriu a partir dos peixes ósseos. Depois tivemos a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Quem fez essa transição foram os anfíbios, que eram considerados os quadrúpedes. Depois tivemos ovos com casca. Só que aqui podemos ver que os mamíferos eles se diferenciaram. Eles tiveram a presença de pelo e glândulas mamárias. O que seria isso? Seguindo a sequência filogenética, na hora que chegou em mamíferos, eles se diferenciaram, não partiram a botar ovos, eles se tornaram o quê? Eles acrescentaram glândulas mamárias. Mas depois, em seguida, tivemos os répteis e as aves, que eram ovíparos. Aqui iremos ver a taxonomia. Tudo se inicia no filo dos cordatas, que são esses aqui. Só que temos dois subfilos. Porém, esse filo dos protocordatas, ele é caracterizado pelos cefalocordatas e os orocordatas. Então, na verdade, nós temos três subfilos. O cefalocordata, o exemplo são os anfíoxos, temos o subfilo dos urocordatas, que são as assídeas, e temos o subfilo dos vertebrados, ou craniados. Esse subfilo, ele se divide em dois, que seriam a superclasse dos peixes, que seriam a classe agnatas, os ossos e os cartilaginosos, e depois uma outra superclasse, que seriam os tetrápodes, que são os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Nós iremos ver mais detalhadamente daqui para frente. Agora nós iremos ver as características. Esse filo, eles se denominam como triblástico celomado. Triblástico é porque eles têm os três folhetos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E celomado é porque a cavidade deles é revestida pela mesoderme. E essa mesoderme, que é a terceira aqui, ela vai dar origem ao tecido do animal. Aí eles são deuterostômios. O que seria isso? Eles formam o ânus primeiro e depois a boca. Só que essa característica não é apenas do filo cordata. Os equinodermos também apresentam essa característica. Aí também temos as fendas branquiais na faringe, o sistema nervoso dorsal e a cauda pós-anal. Essas características, elas são do filo cordata, mas elas não apresentam apenas na fase adulta. Elas podem apresentar em pelo menos uma fase da vida, seja embrionária ou adulta, qualquer uma das duas. A notocorda. Como nós vimos antes, ela é apresentada em pelo menos uma fase da vida, é uma característica dos cordadas. Aqui nesse indivíduo seria esse em verde, aqui, ó, a notocorda. Aqui podemos identificar claramente o que estamos vendo. Separei 8 tipos de indivíduos diferentes: peixes, anfíbios, répteis, aves, porcos, bezerros, coelhos e o homem.
Olha, aqui externamente, internamente tem a notocorda e temos a notocorda. E externamente podemos ver aqui, ó, as fendas branquiais e a cauda pós-anal, em todos os 6 indivíduos. Inclusive, podemos perceber que eles são semelhantes na primeira fase embrionária. Eles são bem semelhantes entre si. Outra característica é que eles possuem simetria bilateral. O que é isso? Eles possuem duas partes exatamente iguais. Se você pegar um cachorro e partir ele ao meio, você vai ver que a mesma coisa que tem do lado esquerdo, nós encontramos do lado direito. Isso seria a simetria bilateral. Agora iremos entrar no subfilo dos protocordadas, que, como vimos, são 2 subfilos. Os cefalocordadas, que são os anfíocos. O que seriam os anfíocos? Eles são indivíduos marinhos, eles apresentam a notocorda até a fase adulta e eles são filtradores. E eles vivem no fundo do mar. E os urocordatas, que são os ansídeos ou os tunicados. Eles apresentam notocorda na cauda. E essa notocorda, ela é somente na fase larval. Eles têm vida marinha também e eles apresentam 2 fases de vida, como havia dito, a larval e a fase adulta. Quando eles se transformam em uma fase adulta, eles se fixam no fundo do mar e também são filtradores. Agora iremos ver os vertebrados ou craniatos. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Esse aqui é o golfinho, quando na fase embrionária também. O bebê, um elefante, um bebê elefante e um bebê de onça ou jaguatirica. Aí aqui é uma ave. Tá, agora vamos ver uma definição. Então, os animais vertebrados, eles pertencem ao reino Animalia, do filo Chordata. Esses animais, ele tem vértebra, isso é, os ossos, eles formam ossos, que seriam a coluna vertebral. Mas nem todos os animais vertebrados possuem coluna vertebral. Um exemplo disso são os agnatas, ou ciclotomatos, que são peixes primitivos, que também, apesar de não apresentar coluna vertebral, eles também não apresentam mandíbula e nem maxilas. Ele tem ausência de mandíbula, maxila e coluna vertebral. Uma característica dos vertebrados, exceto agnatas, os vertebrados, eles têm a presença de maxilas e mandíbulas. Eles se dividem em peixes e tetrápodes. Dentro dos tetrápodes temos os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Aqui alguns exemplos deles. Esse aqui é o mamífero, o anfíbio, o peixe, répteis e aves. Agora iremos ver essa diferença, que são os agnatas. Então, esses agnatas, eles têm boca circular, sem mandíbula, a pele deles são lisa, sem escama, o endoesqueleto é cartilaginoso. Aqui eu trouxe 2 exemplos deles, que é a lampreia sugadora, é parasita, e também trouxe um outro exemplo, que é a feiticeira. Isso é tudo. Muito obrigada pela atenção.